Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, iniciando mais um vídeo e assim, hoje eu quero conversar sério aqui com você, porque eu sinceramente eu nem tava sabendo do debate que acabou de acabar, inclusive tem 10 minutos que o debate acabou, eu nem sabia, eu já tinha... Eu ia gravar um outro vídeo falando de um outro assunto que muito provavelmente eu grave hoje para te mostrar amanhã. O Lula ganhou o debate, tá? A grosso modo ele ganhou o debate, ele fez o que ele deveria fazer, ele deveria... Como que eu posso te explicar? A lição de casa que o Lula deveria fazer, ele conseguiu fazer. Que foi o quê? Escancarar a verdade verdadeira na cara de Jair Bolsonaro, dizer sobre a Covid, bater no escândalo que aconteceu durante o período da pandemia. Lula fez a lição de casa. E isso vai ser o grande divisor de águas, porque Bolsonaro, coitado, ele parecia uma barata tonta que ele não sabia por onde bater no Lula. Ele não sabia se ele falava do Daniel Ortega, se ele falava do esquema de corrupção, se ele falava da Petrobras, se ele falava dos escândalos de desvio da saúde. Ali, afinal de contas, Lula não sabe, o Bolsonaro não sabia por onde bater. Então, assim, foi mais de uma hora de porrada, de pancadaria que o Lula deu no Bolsonaro. E isso é uma coisa extremamente previsível, porque agora nesse segundo turno, o que acontece? O Lula, ele vai querer descer-lhe a cacetada de todas as formas justamente para mostrar o óbvio, que foi o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu lá no Instagram, por exemplo, e quem já me acompanha há muito tempo sabe, de quando eu falava, de quando eu pegava as reportagens da época, que eu pegava, que eu assistia a CPI da Covid, a CPI da pandemia, que eu falava, tá acontecendo alguma coisa, Jair Bolsonaro não conseguirá ser eleito, também por conta da Covid, por conta da pandemia, Bolsonaro não vai ser reeleito por isso, Bolsonaro não vai conseguir ser reeleito por uma série de escândalos que aconteceu, da onde já se viu Lula falando de que o Bolsonaro tem que explicar os 51 imóveis que Jair Bolsonaro comprou com dinheiro vivo. Gente, vocês conseguem ter a noção, o discernimento e a proporção que isso tudo está acontecendo? O maior corrupto da história deste país acusando o atual presidente da República, que também é corrupto, de corrupto. Ou seja, nós temos aí uma distorção de realidade que eu não consigo entender. Sabe, eu de verdade, eu não consigo ver o tamanho das coisas que estão acontecendo. E te digo mais. Luiz Inácio Lula da Silva infelizmente vai ser reeleito, da mesma maneira que eu não gostaria de ver Jair Bolsonaro no segundo turno. Eu cansei de falar isso durante todo o início deste canal, eu cansei de falar tudo isso. Eu votei nulo no primeiro turno. Se eu realmente for às urnas, agora dia 30... muito provavelmente eu vou de preto, eu vou com a minha camiseta, nem Lula nem Bolsonaro, justamente para deixar a minha indignação registrada contra os dois farsantes, contra os dois estelionatários eleitorais. Sabe? Engraçado, o Lula jogando na cara do Bolsonaro para todo mundo ver. Você imitou as pessoas morrendo de Covid. Porque você... Gente, o Lula elogiando Mandetta. Meu Deus do céu, e tudo bem. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Eu até entendo que o Bolsonaro, ele tomou aquelas medidas e tudo mais. E assim, o Lula se aproveitou de fatos reais, de verdade, para poder jogar isso na cara do próprio atual presidente da República. Só que é o que eu canso de falar, é o que eu cansei de falar e é o que eu acho que eu vou morrer dizendo. Se você quer ser reeleito alguma coisa, mostre resultados. Não é simplesmente chegando e falando assim, mas eu fiz isso, mas por conta disso, que foi o que Bolsonaro fez. Igual a questão
É igual a questão da vacina, por exemplo. Se você que tá aí me assistindo, você tomou vacina, foi graças a João Dória, o ex-governador do estado de São Paulo, porque foi ele que comprou as vacinas da Coronavac para serem distribuídas. Porque todo mundo sabe, e todo mundo sabe que eu não estou mentindo, quando Jair Bolsonaro veio a público dizendo, quer dizer, lá na Jovem Pan, que ele deu aquela entrevista de 2 minutos pro Vitor Brau, dizendo exatamente o seguinte: a vacina, não compraremos a vacina de João Dória. O próprio Bolsonaro veio a público depois numa live dizendo que não ia comprar a vacina. Né, que ele tá até com aquela camiseta do time do Sampaio Correia e tudo mais, numa live que ele fez no Facebook tem 2 anos. Então, Lula se aproveitou de fatos concretos para poder para poder escancarar na cara de Jair Bolsonaro. Falou até do caso da Covaxin. Aí Bolsonaro, para poder se defender, não, calma, mas veja bem, as vacinas não foram compradas, mas não houve esquema de corrupção. Ué, mas se não houve esquema de corrupção, tudo bem, até aí eu concordo, mas houve a intenção, sim, de corrupção. Houve a intenção, sim, de corrupção. E isso é uma coisa que as pessoas deveriam estar sabendo. Só que o que acontece é o seguinte: no final do dia, ninguém quer saber o que aconteceu. Ninguém quer saber. E é engraçado que tá todo mundo comprando esse discurso demagogo do Lula, dizendo exatamente o seguinte: ah, mas no final do dia agora, todo final de semana, nós vamos voltar a comer a carnezinha, nós vamos tomar a nossa cervejinha. O próprio Bolsonaro falou isso, que isso é um puta de um discurso demagogo do cacete. E assim, eu tô injuriado não porque o Bolsonaro perdeu o debate ou porque o Lula ganhou. Eu estou injuriado porque a gente vai ter que escolher entre o Capeta e Belial para ser presidente da República. Porque enquanto lá atrás, quando vários movimentos falávamos, quando outros influenciadores digitais também diziam, olha, o negócio é o seguinte, tá nascendo aí uma terceira via da qual a gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar a pessoa certa. Né? Que tudo bem, que aí todo mundo começou a se apoderar da terceira via. João Dória, Luciano Huck, isso lá atrás. Depois veio o Moro, que todo mundo sabe o que aconteceu com o Moro, e eu não tô aqui fazendo juízo de valor para ninguém. Ou seja, eles mesmos que começaram com a terceira via, eles mesmos acabaram com a terceira via. Não foi o Vinícius, não foi outros influenciadores digitais aqui não. Muito pelo contrário. A gente, na época eu lembro, quem for o cara real da terceira via, eu vou pra rua, eu faço campanha de graça, eu visto a camisa, eu voto nesse cara, eu entrego o santinho, eu não quero nada. Eu só quero viver num país sem Lula e sem Bolsonaro. Só que é muito triste a gente chegar no final do dia. E vou te dizer mais. Se no debate da Globo Lula acabar vomitando mais verdade na cara do Bolsonaro, eu não sei se o bolsonarismo vai sobreviver pós-eleições. Eu não sei. Eu deixo isso muito em aberto, mas assim, e de maneira altamente escancarada. Eu não sei. Até porque se você for parar para analisar, os próprios bolsonaristas que se dizem bolsonaristas, eu mostrei até no vídeo anterior, se eu não me engano, no vídeo do moço falando do Giordano, que o astronauta, por exemplo, ele era do PSB. Tá? Carla Zambelli até um tempo atrás era feminista. Então vale muito a pena lembrar da história e do passado de cada uma dessas pessoas que hoje... meu presidente! Então a gente tem que olhar para trás e ver de fato o que está acontecendo. A gente tem que olhar para trás e ver de quem é quem. Não é porque, mas eu sou... Igual, por exemplo, teve um certo vereador aí eleito pela cidade de São Paulo agora em 2020... né, da qual eu gostaria muito de ter participado daquela chapa e eu não consegui participar por uma série de motivos, que ele saiu na época do Patriota, né, disputou pelo Patriota as últimas eleições municipais, depois foi pro Partido Novo e hoje quem te viu, quem te vê, vai estar armadurando no Republicanos. Eu vou falar sobre isso e muito mais no vídeo de amanhã, inclusive, que vai estar muito bom. Então, é esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, nós deixamos o país na mão de 2 tiranos. Pior de tudo foi o Lula dizendo que vai criar ministério para indígena. Meu Deus, aquilo eu não tanquei. Agora, falando de coisas engraçadas. E aquela cena do Bolsonaro e do Lula quase se beijando? Misericórdia! Rapaz, rolou um clima ali que eu falei...
Do jeito que os dois se olham, vai dar namoro. Só faltou os dois se beijarem no final ao decorrer do debate, mas enfim, o meu recado foi esse. Infelizmente, de quem for que seja o eleito agora dia 30, nós estamos todos na merda. Pra ser mais exato, vamos todos tomarem no... É isso, pessoal, meu recado foi esse. Beijos e abraços e até amanhã. Valeu!